Fala rapaziada, tá começando as análises aqui do Domingão com a grande final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, onde eu vou analisar esse jogo pra você e vou compartilhar também uma aposta que eu fiz, que eu considero ser uma aposta assim fenomenal, excelente para esse jogo. Foi a melhor aposta que eu encontrei realmente e eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, fica ligado até o final do vídeo que eu vou deixar essa aposta para você. Mas tem muitos outros jogos, como vocês estão vendo. Manchester United, Campeonato Holandês, La Liga com Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, né, na Alemanha. Então tem muitos jogos aqui pra gente poder analisar. Vamos lá, vou começar aqui e eu quero começar com os favoritos do dia, tá? E eu listei 3 favoritos do dia que teremos. Um deles é o Celtic, que vai enfrentar o Aberdeen. O Celtic é favorito para esse jogo, porém eu não gosto dessa odds do Celtic com 1,33. Para mim é uma odds muito baixa, tá? O Aberdeen é um time que é um time tradicional da Holanda, né? Da Escócia. Em 16 jogos eles venceram 7, tem 3 empates e 6 derrotas, 18 gols marcados e 17 gols sofridos. Você percebe que a média de gols sofridos dele é baixa, né? É uma média que está aqui no bolo desses outros times que está nessa parte de cima da tabela. Você vê que a diferença dos times que estão aqui nessa parte vermelha, né, que vai disputar para não cair, a média de gols sofridos é bem maior, né? Você pega aqui, ó, dos times que estão, os verdinhos aqui, né, para ficar mais fácil, 17 gols sofridos, 19, 15, 13, 13, 13. Você pega os times daqui da parte de baixo, 26, 26, 22, 31, 32, 31. É uma diferença muito grande, né, de gols sofridos. Então o Celtic vai enfrentar uma boa defesa, um time que se defende bem. Obviamente que o Celtic é favorito em casa, mas eu acredito que essa odds está baixa. Então, no ao vivo, eu acredito que dá pra gente esperar e pegar um odds melhor e também para analisar como é que o Celtic vai estar em campo. Então é isso que eu vou fazer aqui nesse confronto entre Celtic e Aberdeen, tá? Os outros dois são bem favoritos, né? O Bayern de Munique vai enfrentar o Heidenheim, é bem favorito, acredito na vitória do Bayern, acredito no chute e no gol do Harry Kane, acredito no mais de 1,5, né, para sair 2 gols na partida, para o Bayern fazer 3 escanteios, 4 escanteios. Então eu acredito no domínio máximo do Bayern de Munique. Inclusive você pode até fazer uma dupla. Outro grande favorito que tem é o Galatasaray, né? Então dá para fazer uma dupla aí de Bayern e Galatasaray, adicionando algumas opções de jogo do Bayern, obviamente, para levar essa odds. O Galatasaray também é outro super favorito, vai enfrentar um time que está em baixa total, né? O Casim passa em 16 jogos, só venceu 3, 6 empates e 7 derrotas. Acredito numa vitória até tranquila do Galatasaray, que provavelmente vai estar com o Fenerbahçe cafungando aqui no pescoço, né? O Fenerbahçe joga nesse sábado, eu estou gravando esse vídeo antes do jogo do Fenerbahçe acontecer, mas a tendência é que o Fenerbahçe tenha vencido o seu jogo, né? E aí, se tiver vencido, o Galatasaray vai enfrentar um Fenerbahçe com o mesmo número de pontos, então precisando, obviamente, da vitória e ter um time muito qualificado. É o melhor time da Turquia, né? Trazendo agora aqui para alguns favoritos, mas que podem se complicar, um deles é o Atlético de Madrid, né? Vai enfrentar o Girona fora de casa. O Atlético de Madrid é favorito para esse jogo? Acredito na vitória do Atlético de Madrid? Acredito. Mas é um jogo para se levar para ao vivo, tá? O Girona tem melhorado o seu desempenho, ainda é uma defesa muito frágil, é um time que leva muitos gols, né? Só a gente olhar aqui a quantidade de gols sofridos pelo Girona, 30 gols em 16 jogos. Então, obviamente, que o Atlético é favorito, né? O Atlético marcou 30 gols em 17 jogos. Então, o Atlético é favorito sim, mas o Girona vem melhorando o seu desempenho. Esse desempenho muito ruim do Girona foi muito lá no início da temporada. Então, é um jogo para se levar para o ao vivo, para analisar no ao vivo e saber, de acordo com o que o campo vai estar mostrando, se vale a pena estar a favor da vitória do Atlético de Madrid ou não. Outro mercado que eu vejo bom aqui é o mercado de gols. Pelo menos 2 gols no jogo, para mim, deve acontecer pela forma que os dois times jogam. Como eu falei, defensivamente ainda o Girona é um time muito frágil. Um clássico, né, vamos dizer assim, que teremos é o Hearts contra o Rangers, né, pela Escócia. Um jogo muito difícil, um jogo também para se trabalhar no ao vivo. Mas algo que eu gosto bastante aqui é para o Hearts marcar um gol, né? Para mim, eu vejo com bons olhos o Hearts marcar um gol. É o líder do campeonato escocês, né, com 38 pontos, o Celtic está com 32, eles estão com um jogo a mais, estão com 17 jogos, o Celtic Rangers está com 16. Vale lembrar que o Hearts ganhou do Celtic, né, por isso que abriu essa vantagem, eles estavam empatados com o número de pontos.
e é um time que só perdeu um jogo em 17, né? Então é um time que está muito bem. O Rangers também, agora o número de empates do Rangers é bem maior, né? É um jogo muito equilibrado, mas dá para se trabalhar o golzinho do Ertz no pré-jogo. E no ao vivo eu estarei de olho no Lei Rangers, que está contra o Rangers, né? Provavelmente, se o campo estiver também me mostrando que vale a pena, mas é um jogo bem equilibrado, tá? Villarreal vai enfrentar o Barcelona. Cara, quando eu olho os jogos do Barcelona, só vem logo na minha cabeça gols. Obviamente que o mais de 1,5 tá pagando muito baixo, né? Tá pagando, olha, 1,08, então não vale a pena, né? Mas algo que eu acredito que vale a pena é o ambos marcam para se combinar em uma dupla, tá pagando 1,30. O Barcelona vem tomando muitos gols, né? A forma de jogar, o Villarreal não é um time bobo, vai jogar em casa, é o terceiro colocado, jogando muito bem, tá com 35 pontos aqui. Venceu 11 dos 15 jogos, né? Vale lembrar que ele só tem 15 jogos, tá? Ou seja, se vencer os 2 jogos que faltam, né? Esses 15 jogos, se vencer os 2 jogos que faltam, eles poderiam estar aqui com 41 pontos, ou seja, estaria na frente até mesmo do Real Madrid, para você ver a grande temporada, a grande campanha que está fazendo o Villarreal. É o terceiro melhor ataque, né? Tá num ataque melhor do que o Atlético de Madrid, um ataque similar ao do Real Madrid, obviamente abaixo do Barcelona, que está com 49 gols, né, marcados, mas um ponto bem relevante que tem a melhor defesa, com 13 gols sofridos. É melhor defesa, melhor do que a do Barcelona, do que de Real Madrid, do que de Atlético, do que de qualquer time. Absurdo a temporada do Villarreal, tá? Absurdo mesmo, tá dando trabalho para todo mundo. Mas do outro lado tem um Barcelona, né? Um Barcelona com Rafinha, com Lamine Yamal, o Pedro vai estar fora desse jogo, Lewandowski, Rashford, Ferran Torres, é muita gente lá na frente de qualidade. Então ambos marcam acaba se tornando uma boa opção aqui para se trabalhar, tá? Uma boa opção para se trabalhar é o ambos marcam. E no ao vivo, obviamente, se o Barcelona estiver muito bem, sem sofrer tantos contra-ataques, pode ser que dê para ficar contra o Villarreal, né? Como se fosse o Barcelona no empate. Vai ser algo pro ao vivo, tá? Outro que eu também vou estar de olho no ao vivo é o Betis. O Betis é favorito contra o Getafe. O Getafe foi eliminado agora da Copa do Rei. Entrou com um time misto, depois começou a colocar os titulares, mas não conseguiu reverter o placar. Eu vejo o Betis aqui favorito para esse jogo, tá? Eu quero confirmar no ao vivo, no campo, se o Betis vai estar com esse favoritismo todo. E aí, se confirmar em campo, provavelmente eu vou estar a favor do Betis, ou seja, a favor da vitória do Betis, né? Que o Betis vence esse jogo. Mas eu vou esperar no ao vivo, porque o Getafe é um time que contra essas equipes melhores, eles se fecham completamente. É tanto que em 16 jogos eles só tomaram 18 gols, tá? E 13 gols marcados. É um time que costumo dizer que não joga futebol, joga outro esporte, que fica só fechado lá atrás. Antes de falar de Vasco e Corinthians, só aqui mostrando os jogos que eu vejo que são bons para gols, né? Teremos o Utrecht contra o PSV, um jogo muito bom para gols, o mais de 1,5 é uma boa. O Feyenoord contra o Twente também um jogo muito bom para o mais de 1,5, inclusive dá para fazer uma dupla aqui entre eles. E o outro jogo que eu considero ser muito bom é o Aston Villa contra o Manchester United. Esse jogo, o Manchester United é um time que sofre muitos gols, né, mas que tem feito muitos gols. E o Aston Villa, que pegou uma sequência assim absurda, né, de vitórias, é um time que marcou 25 gols, mas também tem uma média de 1 gol sofrido por jogo. Principalmente nesses grandes jogos, tem sofrido ali um golzinho ou outro, tá? Então, inclusive, vem de um grande jogo, né, o Aston Villa, cadê aqui, ó? Foi o 3-2 contra o West Ham, onde virou a partida. Mas você percebe que é um time que tem marcado e sofrido muitos gols, né? Só não, como é que se diz? Sofreu gol do Maccabi Tel Aviv, né? Do Bournemouth, que ganhou de 4-0, e do Wolverhampton, né? São times bem abaixo. Mas quando pegou times ali que tem um ataque muito bom, né? Acabou sofrendo gols, né? Foi com Brighton, com Arsenal. O West Ham eu não vou nem dizer que é um ataque muito bom, mas principalmente esses dois, que são bons ataques, eles acabaram tomando gol. E o Manchester United ele vem conseguindo marcar muitos gols, né, em seus jogos. Só teve aqui contra o Everton, que não conseguiu marcar gol. Todos os outros jogos conseguiu marcar gol, né? Ou seja, dos últimos 10 jogos, só em um que não marcou. Acredito também que deva marcar gol aqui. Então ambos marcam, acaba sendo uma boa opção, pagando em 53 aqui, beleza? Agora, para finalizar, falando de Vasco e Corinthians, cara, para mim é um confronto muito equilibrado. São dois times que foram irregulares durante toda a temporada. São dois times que não passam confiança. Durante toda a temporada foi assim, oscilando bastante, escolhendo um jogo para jogar.
O Corinthians fez um jogo muito ruim, né, em Itaquera. O Vasco, até se tivesse que ter um vencedor, esse vencedor, na minha opinião, teria que ser o Vasco. O Vasco atuou melhor do que o Corinthians em Itaquera, mas foi um jogo muito pobre, um jogo muito ruim, um jogo muito feio de se assistir. Eu, particularmente, não vou mentir, no início do segundo tempo eu acabei dormindo, né? Eu deitei, eu tava assistindo o jogo na sala, aí assisti o primeiro tempo, né? Aí no intervalo eu disse, pô, vou assistir na cama agora deitado, já tá tarde, né? Teve o jogo do Flamengo à tarde também, o dia foi bem cansativo, aí fui pro quarto. Botei lá no quarto. No início do segundo tempo tava tão ruim, cara, tão ruim que eu acabei dormindo. Eu acabei dormindo num jogo de futebol, que é algo assim muito difícil de acontecer, que a gente fica ali na adrenalina, eu principalmente que tô com um olhar pra querer buscar alguma oportunidade, ver se surge alguma coisa. Eu dormi porque o jogo foi muito ruim mesmo, tá? E, cara, eu não espero algo muito diferente para esse jogo. Sinceramente, eu não espero. Obviamente que as melhores opções ela vai estar no ao vivo. É melhor esperar deixar o campo falar, até porque o Vasco, por mais que fez uma grande partida em Itaquera, é um time que, como eu falei, é muito irregular. É um time que tem uma defesa que ainda comete muitos erros, então fica muito difícil cravar que agora o favoritismo completo, geral ali vai ser do Vasco. Para mim, o confronto continua estando 50-50, sendo bem sério para vocês, tá? Mas uma aposta que eu encontrei que eu considero ser muito boa o Wilton Pereira vai ser o árbitro. Ele é um árbitro que marca muita falta, para muito jogo. Vai ser um jogo muito tenso, porque é uma final, é um jogo único. Os dois times precisam da vitória, mas o medo de perder é muito grande. É um jogo, se alguma equipe tiver em vantagem, vai estar cometendo muitas faltas, os nervos vão estar à flor da pele. E pelo árbitro também, eu acredito que ambos os times irão tomar pelo menos 2 cartões, tá? Para mim é uma boa opção. Junto com o Vasco para dar 3 chutes no gol, né? Ou seja, mais de 2,5 chutes ao gol. Tá pagando 1,53 essa aposta, para mim é uma aposta muito boa, é a melhor aposta que eu encontrei nesse confronto, tá? Obviamente dá para estar de olho no chute ao gol do Ryan também, uma boa, mas 3 chutes no gol do Vasco e ambos os times tomarem 2 cartões, para mim é a melhor opção e é a aposta que eu deixo para vocês aqui nessa grande final, né, que teremos Copa do Brasil, ou melhor, Copa Serasa, né? Que os dois times devem. Resenha par, galera. Calma. Tamo junto, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima.